passar de forma clara e objetiva, tentar manter o nível do Daniel, que vai ser difícil, mas vamos juntos, né? Bom, só rapidinho, né? Quem é o André, né? Em termos de Que formação. modéstia, vai. Dobradinha muito boa aí, o André e o Daniel, hein, gente? Somos privilegiados. Pessoal, sintam-se à vontade para interromper, tá? Ou escrever no chat. Eu estou com 2 monitores aqui, então eu estou olhando aqui no chat se alguém escrever alguma coisa. E também interromper. Se às vezes falar é melhor, explicar é melhor do que escrever, às vezes fica mais fácil, né? Mas em termos de formação acadêmica, eu sou formado em administração, tenho MBA em comércio exterior, em gestão empresarial, em gestão de negócios e um mestrado em engenharia de produção, onde eu foquei jogos de empresa, que são simuladores de empresa. De mercado, eu tenho mais de 14 anos, né? Trabalhei por mais de 14 anos no Itaú, né? Fui gerente especialista em cash, atendia toda a região de Araçatuba e Prudente, então tenho uma experiência do mercado financeiro. Enquanto estava no Itaú e enquanto era professor universitário, também fui professor da Toledo na graduação e na pós, eu também atuava em paralelo como consultor. Tive alguns empreendimentos, o último foi uma farmácia, fiquei com a farmácia por 2 anos e aí acabei vendendo ela por uma proposta que foi excelente, não dava para recusar, acabei me desfazendo dela, foram exatos 2 anos. E trabalhando aí há mais de 18 anos como professor e desde 2016 no Instituto Federal, né? Então vamos direto aí ao que o que são os nossos indicadores, né? O que é importante a gente olhar para a nossa empresa. A Eline falou um negócio no começo aí muito legal, muito bem colocado, que na prática na teoria é uma coisa, na prática a gente acaba se perdendo, né? O que é legal é que quando a teoria e a prática elas precisam caminhar juntas na mesma direção. Às vezes, em função da realidade, da estrutura da empresa, isso não é possível. Então, quanto mais próximo possível da teoria você conseguir colocar a sua prática, melhores serão os resultados, né? Então, por que a teoria e prática não funciona exatamente perfeito? Por causa de estruturas. Às vezes a teoria foi baseada numa empresa de grande porte e às vezes a sua empresa não tem esse porte. Então, às vezes acaba dificultando, tá? Mas não impossibilitando. Isso que é importante, né? E o que são os indicadores de desempenho? É uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta que ela vai te apresentar dados quantitativos e dados qualitativos. Então, ela vai medir e ela vai te direcionar. Assim como você, quando quer ir em algum lugar que você não conhece, você põe lá no GPS, ou no Waze, no Google Maps, ou sei lá o quê, e aquele aplicativo, aquela ferramenta, ela vai te direcionando para o seu objetivo. Então, os indicadores têm a mesma função. Todo mundo, todos os empresários, todos os gestores possuem o quê? Objetivos. A gente precisa primeiro saber quais são os nossos objetivos, quais são os objetivos da empresa. E aí, tendo o objetivo, a gente vai ter indicadores, ou seja, as setinhas de trânsito, as setinhas do GPS, que vão ir nos direcionando para a direção do nosso objetivo, tá? Então, a ideia dos indicadores, né, a grande função deles é direcionar a gente para chegar no final com o objetivo alcançado, sem nenhuma surpresa muito grande, né? Então, é uma ferramenta de medida, né? Então, o que são os indicadores? É uma ferramenta de medida que vão nos apresentar dados, né? E eles vão mensurar as nossas ações. Tá? Para quê? Para que aconteça os objetivos previstos. Existem vários tipos de indicadores, né? Existem os financeiros, existem os de produção, existem os de RH, existem os de venda, existem os de logística, existem os de... Cara, tem indicador para todo lado, né? Se der, no final eu coloco um site aí que é uma livraria de indicadores, né? Para quem quiser ou precisar de alguns.
E aí cada indicador vai ter a sua função. Uma coisa importante é que a gente não pode simplesmente pegar um único indicador e levar ele sozinho. A gente tem que olhar vários indicadores. Quais são os benefícios que nós temos aí? Os benefícios dos indicadores. Primeiro, eu começo a ter uma visão mais sistêmica dos processos da minha empresa. O Daniel falou de processo ontem no início da fala dele, e muito interessante. Eu vou repetir algumas coisas que o Daniel falou aqui, não em termos de conteúdo, mas em assunto que ele disse ontem. Ele falou bastante de processo. Então, para eu criar um indicador, eu tenho que ter um processo. Se cada hora eu fizer de um jeito, a minha medição não vai ter consistência. A minha medição não vai ter consistência. Então, quando eu começo a adotar indicadores, eu vou ter que ir lá mexer no processo. Eu vou ter que ajustar meu processo. Senão, o meu indicador ele vai vir cada hora de um jeito. E se eu faço cada hora de um jeito, é como eu tentar comparar abacaxi com maçã. Não faz sentido. Eu tenho que comparar abacaxi com abacaxi e maçã com maçã. Tá? Então, isso aqui, a gente vê isso, às vezes o governo divulgando dados, o IBGE divulgando dados da inflação. Existe uma metodologia, uma fórmula. Aí o cara muda a fórmula. Cara, ele mudou todo o parâmetro. Ele tem que mudar a fórmula e reaplicar isso para trás. É a mesma coisa com o processo. Se cada vez eu faço de um jeito, eu vou ter um indicador diferente. O que eu tenho que fazer quando eu preciso mudar processo, mudar alguma coisa eu vou estudar o processo, mudar ele e verificar se o resultado daquele indicador foi melhor ou pior, mas eu não vou mudar o indicador. Aí eu estou mudando se o processo que eu mudei, aonde eu tive que mexer, teve resultado esperado, ou seja, está indo em direção ao objetivo. Eu consigo ter uma maior clareza sobre a eficiência e a eficácia das estratégias. Então, eu vou lá e falo, vou fazer isso aqui porque vai acontecer tal coisa. O indicador vai me mostrando ao longo do percurso se realmente aquilo está caminhando em direção ao objetivo. Eu vou ter uma maior assertividade na tomada de decisão. Vou mostrar para vocês um exemplo depois. Tá? Eu vou conseguir, isso aqui foi dito para o Daniel, ontem. O Daniel disse, eu vou otimizar e vou reduzir isso aqui, erros e desperdícios. Por quê? Simplesmente porque eu vou começar a controlar. Eu vou começar a controlar. Como eu disse para vocês que eu preciso ter algo bem definido para ter consistência e confiança na informação, eu vou ter que acabar mexendo nos meus processos. Então, eu vou acabar organizando os processos. Como o processo está organizado, isso facilita a identificação de problemas. Te identifica e facilita a identificação de problemas. Quando está tudo bagunçado, você não sabe onde tem problema. A hora que você começa a organizar, você começa a definir parâmetros, aí vai começar a surgir um monte de coisa. O que vai acontecer? Você vai falar, rapaz, nunca vi tanto problema na minha fábrica assim, pelo amor de Deus, nunca tive esse mundo. Não é isso. Não é isso. É que quando você começa a organizar, começa a ter números, começa a ter dados, os desvios, os erros, os desperdícios começam a aparecer. E aí você tem que trabalhar para ir reduzindo. Alguns conseguem ser eliminados, outros você vai ter que deixar dentro de um nível aceitável e você controla ele dentro daquele nível. E também, quando você... E é importante a equipe entender os indicadores e os objetivos, você acaba fortalecendo um trabalho colaborativo. Ou seja, as pessoas comprometidas com a sua empresa, elas vão se engajar ainda mais. Como que eu descrevo um indicador? Primeira coisa, eu preciso saber assim, qual é a finalidade dele? Qual a finalidade dele? Ou seja, qual é a finalidade do meu indicador? Qual a finalidade dele? Por que eu quero medir? Finalidade é por que eu quero medir isso?
Se não fizer sentido naquele momento você medir, não justifica ter aquele indicador naquele momento, né? Então, assim, eu tenho meus objetivos da minha empresa, eu tenho minhas metas, eu vou pegar indicadores que vão contribuir para o meu objetivo. Senão, não faz sentido. É só um desperdício, aí eu volto no desperdício. É um desperdício de tempo e de recurso para medir algo que você não vai nem olhar. Tá? Então, eu preciso entender por que eu quero medir isso? Qual que é a importância desse indicador, dessa informação para o meu processo de tomada de decisão e para o meu objetivo, né? Então, já estou até respondendo a segunda colocação, né? Ó, qual a relação dele com o objetivo? Ou seja, isso que eu quero medir tem relação com o objetivo da minha empresa? Tem relação, né? Outra coisa, a meta. A gente vai falar de meta. Qual é o nível de desempenho esperado? O que eu espero disso? Existem algumas pessoas que põem meta no feeling, né? Ó, minha meta é tal coisa. Aí não alcança, frustra. Esse é um problema, frustra. Não que a gente não tem que sonhar e não tem que pensar grande. Tem sim, mas tem que pensar grande com o pé no chão. Porque senão vira um negócio inalcançável. E aí, pessoal, igual eu coloquei a música no início aí para a gente estar esperando, para dar uma agitada, para animar, para começar mais animado, a motivação é outra. Aí quando a gente chega, bom dia, tudo bem? Já fica tudo meio, né? Então, a gente precisa entender qual é o nível de desempenho. Se é desafiador, mas não é impossível. Tá? Então, a gente precisa ter alguns critérios. Um outro ponto, como que eu vou medir? Se eu vou medir em valores monetários, né, em reais, se eu vou medir em percentual, se eu vou medir em quilos, em metros, como que eu vou calcular isso e como é que eu vou expressar isso? Né? Se é em valor, se é em percentual, enfim. Um outro ponto importantíssimo, de quanto em quanto tempo eu vou verificar esse indicador? Né? Um indicador legal que a gente vai falar é ponto de equilíbrio, que o Daniel comentou ontem, né? O cara quer ver ponto de equilíbrio toda semana. Cara, não adianta ver ponto de equilíbrio toda semana. Não adianta. Você vai ficar fazendo o que ali? Não adianta. Então, você vai ter lá, eu vou olhar meu ponto de equilíbrio a cada trimestre, se está alterando ou não. E aí você vai olhar e traçar algumas ações para melhorar ou não aquele ponto de equilíbrio, tornar ele menor ou não, né? Ou manter. Quem vai ser responsável por realizar essa medição? E é importante, né? Vai estar no próximo slide aí, é importante o quê? Isso ser parte da rotina da empresa. Isso aqui não é mais uma nova funcionalidade na empresa. Não, isso tem que fazer parte da rotina. Tem que fazer parte da rotina. Tá? E uma das coisas mais importantes, pessoal, uma das coisas mais importantes, vou até colocar grandão aqui, ó. Qual é a fonte de dados? De onde eu vou tirar essas informações? De onde eu vou tirar as informações para medir o que eu preciso medir? Por que é o mais importante? Porque eu tenho que ter confiança nessa informação. Se a informação vier de qualquer jeito, a gente consegue ter o indicador. Porque o indicador é uma fórmula matemática. É x dividido por y, é x mais y divide por 2 sobre 100 vezes... É isso. Só que, se os meus dados não forem confiáveis, o meu indicador não vai me servir para nada. Ou, pior, ele poderá me direcionar para o lado errado. Então, eu preciso ter dados, fonte de informação que sejam confiáveis. Isso é o mais importante. A hora que você tira um relatório do teu sistema, você precisa acreditar que o teu sistema está te trazendo a informação correta. Senão, você vai tomar decisão pautado num achômetro. Por quê? Porque aquilo ali não vai te ajudar muito com isso. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Né? Para empresas que não têm indicadores, não exagere na quantidade de indicadores. Isso é uma dica importante.
Cara, tem centenas de indicadores. Centenas de indicadores. Eu preciso escolher aquilo que é mais importante e gradativamente eu vou aumentando isso. Tá? Quando eu exagero demais, eu vou ter o quê? Um tempo muito grande calculando o indicador ou analisando indicadores. Não, eu tenho que ser bem sucinto, eu tenho que ser compacto, eu tenho que ter ali poucos indicadores de qualidade. Ou seja, indicadores que vão me direcionar perfeitamente para o que eu preciso. E, gradativamente, você pode ir aumentando a quantidade de indicadores, desde que eles façam sentido. Se você tem 1, 2, 3 e quiser partir para 20 indicadores, você vai ter dificuldade. Então, sai de 2 para 5, de 5 para 7, 8, de 8 para 10, vai se acostumando e aí você gradativamente vai aumentando. Tá? E aí você vai perceber que alguns você vai usar com uma frequência maior, outros com uma frequência menor. Uma outra coisa importante é que o tempo que eu gasto medindo o indicador, ele não pode ser mais caro que o benefício que ele traz, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O cálculo não pode ser mais caro que o benefício. Não pode. Não pode. Porque senão é o quê? É desperdício. Porque o indicador ele tem que estar presente aonde? Na rotina da empresa. Ele tem que estar na rotina, tem que fazer parte da rotina. Vou repetir aqui, tem que estar ligado com o objetivo. Qual que é a minha meta? Qual é o meu objetivo? E aí sim, eu vou trabalhar em prol deles. E, repetindo ainda, né, a equipe deve estar ciente dos indicadores. Ela tem que ter consciência. Se ela não tiver consciência, não tem como você cobrar um engajamento deles. Então, eles têm que ter objetivos, senão eles vão ser um barco à deriva. Um barco sem rumo, ele é um barco à deriva no rio, ele não tem para onde ir. Qualquer lugar para ele tá valendo. Tá? No planejamento estratégico da empresa, a gente tem o planejamento estratégico, o tático e o operacional. Minha ferramenta aqui vai cobrir. Então, nós temos aqui o estratégico, que é médio e longo prazo, o tático, que desce para um nível gerencial, e o operacional, que é lá na ponta, lá no chão de fábrica, onde eu vou quantificar aquilo. Tá? Então, o planejamento estratégico é ele quem vai direcionar os indicadores, ou seja, quais indicadores eu vou usar? Eu tenho que olhar para o meu planejamento estratégico e entender quais indicadores eu preciso para me ajudar a buscar aquilo. Preciso olhar isso. Qual é o resultado que eu busco? Por que esse resultado é importante para o sucesso da minha empresa? Como que eu posso medir o progresso dessa ação? Aqui uma coisa legal, ó. Como posso influenciar esse resultado? E esse influenciar, eu coloquei aqui e com medo danado de ter duplas interpretações. O como eu posso influenciar, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar ali de ponto de equilíbrio daqui a pouco. Como eu posso influenciar qual é o botãozinho que eu preciso apertar para esse indicador me direcionar para o alvo. É isso. É isso. Então, como que eu posso influenciar? Que botão que eu aperto? É o botão vendas? É o botão custo? É o botão eficiência produtiva? Qual é o botão que eu tenho que apertar? Tá? Isso é influenciar. É entender como eu estou medindo para saber quais são as variáveis e entender se minha venda aumentar, o que acontece com o meu indicador? Se minha venda diminuir, o que acontece com o meu indicador? Então, o que eu tenho que apertar? Se meu custo fizer isso, se minha margem de contribuição acontecer assim, o que acontece com o meu indicador? Então, eu preciso saber entender como ele é calculado, porque é ali que eu vou influenciar no resultado dele. E quando eu influencio o resultado dele, a consequência disso é o alcance do objetivo. É consequência. É consequência. Tá? É consequência. O responsável é a pessoa que vai ficar responsável.
Como sei que o meu plano de ação atingiu o resultado? Né? Se ele estiver caminhando para o esperado. Né? Se ele estiver caminhando para o esperado. Eu quero que minha margem de lucro líquido aumente. Né? Eu quero aumentar 2 pontos percentuais na minha margem de lucro. O que eu tenho que fazer? Aí você vai lá, preciso melhorar a minha produtividade. Então, você tem um indicador de produtividade, ele está em 60%, ele foi para 70%. Se nenhuma outra variável mexeu, o teu lucro líquido vai aumentar. Porque você está mais eficiente, você está otimizando o uso dos recursos. Então, é consequência. É consequência. O atingir sua meta é uma consequência das setinhas, dos indicadores caminharem para o rumo aonde é importante. Tá? Com que frequência esse plano deve ser revisto? Aí vai depender de caso a caso. Né? Tem indicador que você vai olhar ele com mais frequência, tem indicador que você vai olhar ele com menos frequência. Aí, cada empresa vai sentir o termômetro. Não existe, assim, um padrão. Cara, um padrão. A gente tem alguns indicadores financeiros, por exemplo, de lucro, retorno sobre o patrimônio líquido, e normalmente se olha anualmente, algumas empresas semestralmente, as empresas SA trimestralmente, mas de 6 em 6 meses é um bom período para olhar isso. É um bom período para olhar isso. Dá tempo da tua ação ter efeito. Quando você muda o processo, o resultado não é amanhã. O resultado efetivo. Pode até surtir alguma coisa amanhã, mas a consistência ela vai se dar num médio prazo, 2 meses, 3 meses, aí o indicador começa a apontar para o lado que ele deve apontar. Então não meu pai dizia isso, né? Meu finado pai. Não é caldo de cana, você põe aqui e sai ali. Não funciona assim. Você vai ajustando aqui, o processo vai ganhando consistência, o indicador vai alterando e o resultado vai caminhando rumo ao teu objetivo. Tá? Vamos a alguns exemplos, que é legal, exemplo que a gente consegue enxergar a importância do indicador. Né? Então, aqui tem alguns dados. Né? Eu tenho aqui vendas, 50 mil, tenho o custo da mercadoria vendida, tenho aqui 25 mil, tenho despesas variáveis de 3 mil reais e despesa fixa de 12 mil reais. Então, se eu vendi 50 e gastei tudo isso aqui, sobraram 12 mil. Beleza. Né? Sobrou 12 mil de lucro. Qual é a minha lucratividade? Qual é o valor necessário que eu preciso vender para não ter prejuízo? Isso aqui é legal pra caramba. Isso aqui é fantástico, né? Que é o ponto de equilíbrio. Você pode traçar ações de vendas que vão aumentar suas vendas por um preço menor, desde que você entenda o conceito. Então, isso é muito legal. O objetivo de lucro da empresa é ter um lucro de 20 mil. Né? Não quero ficar no 0 a 0, eu quero ter lucro. Quanto eu preciso vender? Então, a hora que eu tenho isso aqui, ó, eu quero... O que eu quero fazer? Eu quero pagar o custo, pagar a despesa variável, pagar a despesa fixa, mas eu não quero 12 mil. Não quero 12 mil. Eu quero 20. Eu não quero 12, eu quero 20. Minha pergunta é, quanto que eu tenho que vender aqui em cima? Qual é o valor que eu tenho que ter aqui em cima para esse resultado aqui embaixo ser 20? Como é que eu faço isso? Uma das coisas que eu preciso entender, antes de calcular aquilo, é entender sobre margem de contribuição. O Daniel falou um pouquinho ontem. O que é margem de contribuição? É o que sobra das minhas vendas, tirando o custo variável. Custo da mercadoria vendida e despesas variáveis. Quando eu tiro isso, eu calculo a relação, né, a porcentagem do lucro bruto.
né? Para quem tem já o DRE, é o percentual do lucro bruto sobre suas vendas. Essa é a fórmula. Só que o mais legal disso tudo é que eu posso ter na minha empresa produtos com margem de contribuição maior e produtos com margem de contribuição menor. Tá? E aí eu posso traçar ações promocionais, de novo, ó o indicador me auxiliando na tomada de decisão. Olha o indicador me auxiliando na tomada de decisão. Eu quero fazer uma promoção, final de mês, reta, final de trimestre, eu quero fazer uma promoção. Beleza. Qual é a promoção que você quer fazer? Quais produtos vão entrar nessa promoção? Ah, eu quero dar 20% de desconto. Né? 20% de desconto. Quais produtos você tem margem de contribuição maior que 20%? Quais produtos você tem margem maior de 20%? Porque se você tiver produto com margem menor de 20% e der mais que 20%, você já está dando prejuízo para sua empresa, porque aquele produto ele não vai contribuir para o pagamento das despesas fixas. O que é a margem de contribuição? É quanto cada produto contribui para pagar o fixo. Tá? Quanto cada produto contribui para pagar o fixo. Se eu tenho 44 nesse exemplo, eu dou 50% de desconto, eu não estou contribuindo para pagar a despesa fixa. Pelo contrário, aqui eu já vou sair negativo. Então, eu preciso entender a margem de contribuição dos meus produtos e da minha empresa. Ponto de equilíbrio. Qual é o conceito de ponto de equilíbrio? É onde eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. Eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. O que acontece, pessoal? O que acontece? Ó, vamos imaginar aqui um plano cartesiano. Nossa senhora, falei bonito agora, hein? O que acontece? Na empresa, nós temos despesas fixas. Elas começam aqui, ó, elas são fixas. Não importa quanto você venda. Aluguel. Você paga 5 mil de aluguel. Não importa se você vendeu um produto, 2 produtos, 3 produtos, 100 mil produtos. Não importa. O aluguel vai ser 5 mil. Então, você já começa o mês devendo. Isso é custo fixo. O custo variável, ele começa no zero. Se você não vendeu nada, você não gastou nada de matéria-prima, você não gastou nada. E aí, quanto mais você produz e vende, mais você tem custos. Então, ele vai subindo. Beleza? E aí, quando a gente junta o fixo e o variável, a gente tem um custo total. Ele começa do ponto fixo e ele vai subindo. Então, tá lá teus custos subindo. E as suas vendas? As suas vendas começam aqui do zero, ó, zero. E conforme vai passando as quantidades, você vai ver as suas vendas crescendo, crescendo, crescendo. Chega um momento que as suas vendas superam os seus custos. Pois bem, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. Então, aqui eu tenho valor, aqui eu tenho quantidade. O que acontece? Eu posso olhar meu ponto de equilíbrio aqui em quantidade, eu posso olhar meu ponto de equilíbrio em valor. Ou seja, até esse nível de vendas aqui, ó, todo esse pedaço aqui, peraí, pronto, todo esse pedaço aqui, ó, eu estou tendo prejuízo. Isso aqui tudo é prejuízo, ó. Meus custos estão acima das minhas vendas. A partir de um momento, isso supera, aí eu passo a ter lucro. Como é que eu calculo isso? Eu vou pegar as despesas fixas e vou dividir pelo percentual da margem de contribuição. Então, eu vou pegar aqui 10 mil, dividir por 44%, eu vou achar que o meu ponto de equilíbrio é 22.727. 23 mil reais. Pronto, 23 mil reais. Chegou no fim do mês, quanto eu vendi? 22. Cara, eu sei que eu tenho prejuízo. Não preciso nem
Eu só preciso fechar a apuração para eu saber quanto é. Mas eu sei que esse mês não foi bom. Se alguém quiser falar, pode falar. Vendi 30 mil, ou chegou dia 15, dia 20 do mês, eu já bati meu ponto de equilíbrio, já bati ali 30 mil reais. Beleza, então eu sei que esse mês agora é só correr para o abraço e melhorar o máximo no que der, mas é um mês que eu já vou fechar ele no verde, no azul, né? No azul. Não vou fechar no vermelho mais. Então, o ponto de equilíbrio é uma das primeiras metas que eu tenho que buscar no mês. Se eu conseguir bater o ponto de equilíbrio dia 10, pô, beleza. Então, os indicadores começam a me direcionar algumas metas quantitativas também. Outro ponto interessante, se eu quero ter um lucro, né? O objetivo, então, é ter lucro. 20 mil. O que eu faço? O que eu faço para ter um lucro de 20 mil? Eu somo o meu lucro desejado com a despesa fixa. Aqui eu tenho só despesa fixa, vai me dar o 0 a 0. Mas, pô, eu não quero ficar no 0 a 0, eu quero ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Quanto você quer? 20 mil. Então tá bom. Lucro desejado. Despesa fixa mais lucro desejado. Aí sim, se eu faturar 30 mil reais, eu pago a despesa fixa e me sobra 20 mil. Opa, desculpa. Se eu faturar 68, desculpa, tá aqui embaixo. Então, se eu faturar 68 mil, vou conseguir pagar o custo variável, pagar o custo da mercadoria vendida, pagar a despesa fixa, e ao invés de 12, vai me sobrar 20, que era o que eu queria. Tá? Então, pessoal, eu consigo ter um monte de coisas. Algumas empresas aqui, por exemplo, a gente pode ajustar esses indicadores. Por exemplo, eu financiei uma máquina, eu tomei um empréstimo, eu quero... E o empréstimo, como o Daniel disse ontem, não está no DRE, ele é uma obrigação, ele está lá no balanço patrimonial. Então, o que eu faço? Eu olho o meu compromisso mensal e eu posso ajustar isso acrescentando minhas obrigações aqui para ver quanto eu preciso ter de venda que seja capaz de, vamos lá, pagar tudo isso aqui, pagar isso aqui, garantir meu lucro e ainda pagar minhas obrigações. E ainda pagar minhas obrigações, meus empréstimos. Eu tenho 3 mil de empréstimo. Põe mais 3 mil aqui. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um novo ponto de equilíbrio que, se você atingir ele, você vai conseguir pagar todos os teus custos e despesas, pagar suas obrigações financeiras, os empréstimos, e sobrar dinheiro para você ir melhorando o caixa da tua empresa. Aí tem várias situações que podemos aí ser trabalhadas, né? Uma outra coisa importante, as margens de lucro. Lucro bruto, lucro líquido, né? É o valor que sobra das vendas. Essa é a principal coisa. Eu vejo um monte de empresário falando assim, cara, eu vendi tanto, cara, eu vendi tanto. Minhas vendas, parabéns, é isso mesmo. Só que, para você vender mais, normalmente, o que você faz? Normalmente, você diminui o preço de venda. Diminui o preço, a venda sobe. Tá bom. Se você diminui o preço de venda e o teu custo não abaixa, você vai fazer o que aqui? Você vai estragar a sua margem de contribuição. Você vai piorar esse cara aqui, ó. Você vai piorar ele. Tá? Ele vai ficar menor. E aí, quando eu volto aqui, se esse número aqui for menor, se esse número aqui, ó, for menor, esse número aqui vai ser maior. Lembra que eu falei? Como eu posso influenciar no resultado? Eu tenho a brilhante visão de eu vou queimar meu preço aqui para aumentar a minha venda. Cuidado. Cuidado. Se o impacto no ponto de equilíbrio, porque a sua despesa fixa ela é alta,
for maior que o benefício da venda, você vai piorar teu resultado. Como é que eu sei isso? Simulando. Simulando. Pega uma planilha, ó, essa é a situação atual, essa é a nova situação. Tá, se isso aqui acontecer aqui, se isso aqui acontecer aqui, o que acontece com o meu resultado? Opa, beleza, vai dar certo. Manda bala. Por exemplo, para dar certo, você precisa ter aumentado sua venda em mais de 20%. Você aumentou? Não, então teu resultado vai ficar pior. Se você aumentou, você melhorou o teu resultado. Se não aumentou, você não melhorou o teu resultado. Tá? Antes de você sair fazendo. Porque isso acontece, pessoal. Na teoria é assim, baixa o preço, aumenta a venda. Simples, abaixa o preço, aumenta a venda. Só que, né, melhor que vender mais é sobrar mais. É garantir a última linha positiva. É garantir a última linha do DRE positiva. Então, eu preciso ter cuidado com algumas ações. Preciso ter cuidado. Do mesmo jeito que, né, eu não coloquei aqui, mas existe um modelinho que eu faço de ponto de equilíbrio que quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio, quando ela atinge o ponto de equilíbrio, e vamos supor aqui assim, ó, vou supor, tá? Vou supor. O ponto de equilíbrio dela, a margem de contribuição é 44%. Tá? Vamos supor que a empresa bateu o ponto de equilíbrio e vem uma proposta para aumentar a venda legal, só que o cara te paga um valor que a sua margem dá 30%. Não dá 44%, dá 30%. Só que você já bateu o ponto de equilíbrio. Você já conseguiu isso aqui está pago. Então, você fica assim, eu não vou vender porque eu tenho que dar 14% de desconto, tal. Espera aí, você atingiu o ponto de equilíbrio? Atingi. A margem que vai te sobrar aqui é maior que essa? É. Você pode fechar um negócio que você vai levar esse número para cima. Por quê? Porque esse 30% que vai te sobrar vem direto para cá. Então, de novo, o indicador, ponto de equilíbrio, te auxiliando no processo de tomada de decisão. Eu sei que é rápido isso aqui, pessoal, nós temos aqui 1 hora para falar isso, mas igual o Daniel, no final vai ter meus contatos aí, a gente pode ajustar, fazer um monte de coisas para auxiliar e refinar isso para vocês. Uma outra coisa interessante, ó, né? A empresa tem em média 2.200 vendas por mês. Isso aqui é a média de vendas da empresa, 2.200 vendas por mês. E um faturamento médio de 50 mil. De novo, né? Ó, quantidade de vendas mês é um indicador. Valor médio, outro indicador. Né? Quando eu pego o total de vendas e divido ele, uma conta de divisão por 2.200, eu tenho um negocinho chamado ticket médio. Ticket médio. Né? 22,73. Né? Isso é um indicador. Tá? Isso é um indicador. Aí, qual é a minha necessidade? Olha só, né? Ticket médio. Vendas dividido pela quantidade de vendas. Quantidade de vendas, pessoal, não é itens. Tá? Poderia fazer por itens? Poderia. Não tem problema. Mas estou falando quantidade de vendas. Qual é a necessidade? A empresa precisa aumentar as vendas em 10 mil reais. Sair de 50 para 60 mil. Isso representa 20%. Cara, é difícil, né? Difícil. Difícil. Pô, aumentar 20%, André, você tá maluco. Então tá. Isso aqui, pessoal, a farmácia que eu tinha foi em 2016. Né? 2016. No terceiro mês, nós batemos o ponto de equilíbrio. Do 0 ao terceiro mês, batemos o ponto de equilíbrio. Como? Né? Eu peguei a média de venda dos 3 primeiros meses, né? Foi fevereiro, março e abril. Em maio, nós batemos o ponto de equilíbrio. Eu precisava aumentar as vendas em 10 mil reais. E eu cheguei e falei para as funcionárias, falei, cara, a gente precisa aumentar as vendas e tal. Não sou farmacêutico, eu entendo de administração, não entendo de farmácia. Você tem que remédio tomar. Né? Aí eu cheguei para elas e falei assim, olha, a gente consegue aumentar 5 reaisinhos por venda. O cara vem aqui comprar uma fralda para criança e fala, opa, fralda, você não está precisando de pomada passadura?
Então, a gente tem como fazer isso? Primeira coisa, tenho como fazer isso? Tenho produto que eu possa fazer isso? Tenho. Se a resposta for positiva, eu consigo fazer. Porque se eu pegar R$ 5 vezes 2.200, eu aumento R$ 11.000 o meu faturamento. Então, eu preciso entender da minha empresa. Aí entra uma colocação, acho que o Vinícius fez ontem, né? Tem um padrão? Tem. Cara, não é que tem. A sua empresa vai ter um padrão. A sua empresa vai ter um padrão, tá? A sua empresa vai ter um padrão. E isso que é legal. E aí você pode trabalhar dentro do padrão da sua empresa. Eu vou mostrar alguns gráficos, alguns exemplos aí só para a gente entender essas coisas melhores. Então, pessoal, indicador tem para todo e qualquer gosto, tá? Para todo e qualquer gosto. Eu vou colocar um site no final aqui, depois, para vocês olharem lá. Ele é gratuito. Eu posso ter indicadores de vendas, eu posso ter indicadores de RH, eu posso ter indicadores financeiros, eu posso ter indicadores de produção, né? Um importantíssimo é a eficiência. Importantíssimo, vai ter um impacto absurdamente no custo. Esses dois indicadores aqui, ó, produtividade e eficiência. Né? Produzir mais não significa ser mais produtivo. Ser produtivo significa produzir mais com a mesma quantidade de recursos. Exemplo, você tem lá, a maioria do pessoal aqui é calçadista, eu vou seguir a linha de dar um exemplo voltado para o setor calçadista. Então, você tem lá uma linha de produção na sua empresa, com 10 funcionários, que produzem ali, sei lá, 100 pares por hora. Beleza? 10 funcionários, 100 pares por hora. Beleza. O que é aumentar a produtividade? É esses mesmos 10 funcionários, com a mesma quantidade de tempo, produzir mais que 100. Então, se eles estão produzindo 100, se eles passarem a produzir 105, eles estão sendo mais produtivos. Eu vejo pessoas dizendo o seguinte, minha produção é 1.000 par por dia. Eu aumentei minha produção para 1.200. Tá bom, só que ele está consumindo 4 horas extra por dia. Não resolveu nada. Não resolveu nada um problema. Né? Você pode resolver um problema que você está com atraso na entrega, então você vai se desdobrar para poder colocar sua entrega em dia. Beleza, isso é outra coisa, mas em termos de produtividade você não ajudou a sua empresa. É por isso que você vai ganhando o quê? Indicadores. E todos eles, pessoal, todos eles vão arrebentar aqui, ó. Todos eles vão arrebentar aqui, ó. E aí, muitas vezes, o cara que toma conta do financeiro, ele é a ovelha negra. Mas a hora que estoura no financeiro, o negócio está para trás, ali só vai apurar o que aconteceu. Né? Então, o que eu tenho que fazer na hora de selecionar alguns indicadores? Né? Eu aconselho primeiro os financeiros, para você conhecer os números da sua empresa financeiros. Depois, o que é mais importante para o seu cliente? O que é mais importante para o seu cliente? Estava lendo umas matérias sobre o Mercado Livre. Né? O Mercado Livre e a Amazon, eles possuem mais de 500 indicadores. Quais que eles olham? Eles olham aqueles que são mais importantes para o cliente. Disponibilidade de produto, prazo de entrega. Cara, esses dois indicadores, os caras ficam 24 horas em cima. Quem vende no Mercado Livre sabe do que eu estou falando. Você tem um conceito lá de produtos entregues dentro de um prazo. Se você cair por uma semana, 2, os seus produtos não saem mais. Se eles já desce a sua classificação de fornecedor, já cai um monte de coisa. Né? Teve um pessoal que falou legal aí, o Valderi e o Maicon no começo da semana. Pô, muito legal. Né? O Daniel falando ontem também, né? A questão de estoque. Cara, qual que é meu prazo médio de estoque? Estoque é custo, como é que eu reduzo ele? Meu prazo de pagamento, meu prazo de recebimento, como é que eu consigo trabalhar isso que vai impactar no meu financeiro? Isso tudo são indicadores.
Tá? Então, tem vários indicadores aqui, né? Taxa de conversão. Você tem, aqui agora nós estamos em pandemia, mas quando os vendedores visitavam clientes, de cada 10 visitas, quantas vendas? Quantas positivação de clientes? Crescimento orgânico de vendas, ou seja, crescimento com novos clientes, não nos mesmos clientes. Né? Uma coisa legal, quando eu trabalhei no banco, a gente tinha muita figura dos 30 maiores. Quem são seus 30 maiores clientes? Esses caras, você tem que ter um indicador só deles, cara. A curva ABC, os 20% dos seus clientes ali, você tem que ter esses caras, porque eles representam mais de 80% do seu negócio. Então, precisa ir criando aos poucos algumas coisas. E aí, pegando o gancho de ontem, né, uma colocação muito bem legal do Vinícius, não tem um padrão. Só que, por exemplo, eu preciso entender como é que está a minha empresa em relação ao setor. Eu vejo pessoas querendo abrir um negócio que tem uma margem bruta de 30%. E o cara quer ganhar 60%. Só que a hora que você olha os dados do setor, você vê que o setor está ali 28, 35, 36, 32, 27 e tal. Cara, aquilo ali é o que o mercado, como disse o Daniel ontem, está disposto a pagar. Se você quiser abusar do mercado, você não vai ter preço de venda. Você não vai conseguir atingir suas coisas. Então, eu preciso buscar indicadores no setor, e aí, né, existem várias entidades do setor que têm dados, têm informações sobre o setor. E isso é legal, porque aí você vai se comparar. Minha margem está 25, estou triste com a minha margem. Se olha, o setor é 20. Pô, você está bem, cara. Comparado ao setor, você está acima da média. Né? Então, eu preciso olhar isso. Mas não está sendo suficiente porque eu não estou tendo resultado positivo. Então, tem que olhar a tua despesa fixa. Porque sua despesa fixa está te consumindo. Então, eu tenho que olhar para outros. De novo, aonde que eu consigo influenciar o resultado? Um outro ponto importante, né? Às vezes eu não consigo o dado do setor, então eu tenho que comparar comigo mesmo. Eu tenho que comparar comigo mesmo. E isso aqui, ó, se eu não conseguir o indicador do setor, tudo bem. Mas esse aqui não tem perdão, ó. Esse aqui eu tenho que conhecer. Opa, vou pegar a setinha aqui. Esse aqui, oh meu Deus, é a seta vermelha. Esse aqui eu tenho que conhecer, ó. Esse aqui eu tenho que conhecer. E é isso que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá? Então, pessoal, os indicadores financeiros, por que eu falei que começa no financeiro, né? Porque tudo que você faz na empresa, absolutamente tudo que você faz na empresa, vai acabar gerando custo. Todas as ações que você faz, gera custo. E o indicador financeiro, ele é um bom direcionador para outros indicadores. Né? Aqui está um exemplo. Ó. Aqui está um exemplo. Né? Daniel falou de indicador de liquidez ontem. Isso aqui são dados, pessoal, de empresas, tá? São reais esses dados. Eu não ficar tem uma tabela e sair fazendo, não. Né? Isso aqui são dados reais, tirados de DRE. Tá? Então tá aqui, ó. A empresa começou mal, veio, viu que o negócio ia degringolar, mudou uma política e começou a crescer de novo. Tá? Indicador de liquidez corrente. Aquele circulante que o Daniel comentou ontem. Né? Aqui está o faturamento e o custo da mercadoria vendida. Para quem não tem familiaridade com isso, essas duas linhas precisam ser paralelas. Ela tem um comportamento paralelo, porque é o padrão da sua empresa, é um comportamento. Né? Aqui embaixo, eu tenho a margem de contribuição. Aqui embaixo, ó, margem de contribuição. Ó, aqui é a margem bruta, esse azul aqui. Ó como é padrão. Ó. 46, 46, 45, 48, 45, 44, 39 saiu fora, mas já voltou aqui, ó. 39 subiu. Por que esse 39 destoou? Porque aumentou o custo, a linha vermelha é custo, e a venda não aumentou na mesma proporção. Então, essa distância aqui ficou menor. Essa distância aqui ficou menor. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um padrão. Se essa linha sobe, essa linha sobe.
Se essa linha cai, essa linha cai. Se essa linha sobe, essa linha sobe. Por quê? Porque é custo de mercadoria. Se eu tenho um produto que eu vendo por 10 e eu compro ele por 5, ele vai manter sempre 50%. Se eu vender 100, gastei 50. Se eu vender 5.000, gastei 2.500. Ele vai manter sempre uma paralela, porque ele vai manter sempre essa distância de, sempre essa distância de 46%, 45%. Tá? Aqui, ponto de equilíbrio, ó. Ponto de equilíbrio. Por que aumentou? Né? Por que aumentou? 2018 aumentou porque a margem caiu. A margem caiu, ponto de equilíbrio foi lá em cima, teve que vender mais. Só que a venda não foi suficiente. Por que aumentou? Custo. Essa empresa trabalha com commodity. Os preços da commodity dispararam e ela não conseguiu repassar o preço para o consumidor a tempo. Depois ela conseguiu repassar e isso no médio prazo voltou a refletir. Ó, os níveis voltaram para um padrão normal. Ó, o indicador direcionando a tomada de decisão. É importante, a gente tem que olhar isso. Aqui tinha ponto de equilíbrio, tinha um monte de coisa, mas não dá. Alô, Eline, estou de volta? Pessoal, estão me vendo? Sim. Estou sim, André. Sim? Mas a tela caiu, né? Caiu. Deixa eu voltar ela aqui. Não sei o que aconteceu aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Maravilha. Está aparecendo agora aí ou não? Ainda não? Agora vai. Sim, voltou. A tela está aparecendo? Minha tela para vocês? Sim. Ela ficava com uma marcaçãozinha verde em volta aqui, não está mais essa marcação, então... Beleza. A meta, pessoal, ela é um caminho, tá? Ela é um caminho. E aí, o que eu preciso fazer, né? Eu tenho um objetivo, esse objetivo eu vou transformar ele em pequenas etapas, metas. E elas precisam ser mensuráveis, ou seja, eu preciso ter condição de medir, precisa ter um tempo e precisa estar alinhado com o objetivo. Tá? Então, eu preciso do limite, precisa ter um valor e precisa ter um tempo. Tá? Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma despesa fixa, eu sei que eu tenho que pagar essa despesa fixa, eu sei que eu tenho um custo variável e eu quero ganhar 20 mil. Esse é meu objetivo. Qual é a minha meta? Eu tenho que vender tanto. Pumba! Beleza. Definir minha meta de venda. Como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou ratear essa meta para os funcionários. E aí você tem critérios para fazer isso. O cara que tem uma região melhor, o cara que tem uma região menor, histórico de venda, aí você tem todo um ferramental que você pode usar para fazer isso. Né? Na meta, né, dicas importantes, analisar as necessidades do cliente. Quando eu consigo analisar as necessidades dos clientes, basicamente a meta a gente está falando em vendas, né? A maioria pensa em vendas, e também eu preciso pensar na eficiência produtiva e no resultado financeiro. Mas quando eu vejo a necessidade do cliente, eu consigo ofertar um negócio chamado valor. Valor. E o que é valor? Benefício. Benefício. O que teu cliente quer? Qual é o benefício que ele quer? Quando você consegue atingir isso, não tem preço. Tá? Não tem preço, é muito exagerado, né? Mas, assim, você consegue, você não vai brigar com os mais baratos, com mais isso, com mais aquilo. Só que é todo um trabalho feito para você posicionar a sua marca, posicionar o seu produto. Tá? E aí, o que acontece, né? Eu busco diminuir o espaço entre as necessidades do cliente e a capacidade
atual, ou seja, aquilo que eu consigo entregar para o cliente, aquilo que ele espera que eu entregue para ele. Tá? Tenho que me basear no desempenho anterior. Né? Ah, minha empresa vende 50 mil por mês. Ah, eu quero vender 150. Cara, do dia para a noite você não vai conseguir vender 150. Não vai. Então, a meta ela tem que ser alcançável. Ela tem que trazer um desafio, mas ela tem que ser alcançável. Né? Aí eu produzo 1.000 par por dia. Né? 20 dias trabalhados, 20 mil par. Aí o cara quer ter um faturamento como se ele estivesse produzindo 50 mil pares. Não dá. Você teria, no mínimo, que dobrar a sua produção do dia para a noite. Então, é lógico que essa meta ela pode ser para daqui, sei lá, 5 anos, e você vai saindo de 1.000 para 1.200, 1.200 para 1.300, você vai gradativamente. Né? Elas têm que ser ambiciosas, mas elas têm que ser realistas e factíveis, não gananciosas. Tá? E, pessoal, uma ferramentinha legal é o PDCA, que é planejar, eu vou ter o planejamento, eu vou colocar esse planejamento em ação, vou executar isso, vou executar a rotina do dia a dia e, de tempos em tempos, eu vou verificar meus indicadores, se eles estão caminhando dentro do que é esperado, né? Estão levando eu para lá. Se não tiver, eu preciso agir o mais rápido possível para direcionar ele para o meu objetivo. Se ele estiver atingindo, eu posso simplesmente manter ou, se houver ainda possibilidade, tentar aprimorar o resultado. Tá? Aqui tem um indicador, tem um negócio aí, né, que existia um problema nos abastecimentos do Cantareira, na crise hídrica. Né? Então, foi feita uma campanha, tal, existia uma meta. Né? Existia uma meta era 10 mil o consumo, queria uma meta de 9 mil, queria diminuir. Tá? E aí foi feito todo um processo de conscientização, mídias e tal, isso e aquilo, e aí, depois de um tempo, você vai medir se o resultado aconteceu. Né? Se não aconteceu, alguma coisa no meio do caminho, durante o processo, não teve o efeito esperado. A gente tem que entender o que não teve o efeito esperado e corrigir para que o resultado possa ser alcançado. Né? E aí tem um quadro que você pode colocar aqui, por exemplo, algumas ações que são feitas, quem é o responsável, o prazo e qual o indicador que eu vou estar medindo isso. Né? Um controle somente para a gente ter acompanhamento dos indicadores. Poderia colocar um 5W2H também, que é um quadro bem legal, mas é mais voltado para ações. Aqui é só um quadro de indicadores. Acelerei no final por causa do tempo, tá? Quero deixar aí também o meu contato, né? Então tem aí meus 2 e-mails, meu telefone que também é o WhatsApp. Me coloco à inteira disposição, tanto do Simbi, quanto de todos vocês, tá? Para trocar ideia. Né? Vou fazer um jabá para o Vinícius aqui. O Vinícius foi meu aluno, né? E vira e mexe, né? Não é toda semana, mas a cada 3, 4 meses a gente troca umas mensagens, troca informações, tentando sempre contribuir um com o outro. Né? Isso é importante. Então, está aí e eu me coloco à disposição de vocês. E, pessoal, antes da Elis entrar para falar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui chama KPI, né? Library, ou seja, uma livraria de KPIs. É um site, né, que tem indicadores. Quando eu falo para vocês que existem umas centenas de indicadores, olha aqui, ó, por indústria, né? Por processos. Olha aqui, ó, por processo. De finanças, tem só 345. De recursos humanos, 320. De TI, 430. De e-business, 239. Então, quando você entra aqui nesses indicadores, é um site todo em inglês, vai ter que ter um tradutor, alguma coisa assim, né? Um Google Translate, alguma coisa assim. Você tem todos os indicadores aqui, ó. Vou pegar, sei lá, vou pegar um aqui, deixa eu... Aí aqui, ó, tá vendo? Tem um monte de páginas, você vai navegando. Isso aqui é uma plataforma livre, as pessoas vêm aqui e contribuem com isso. Então, quando você entra no indicador, muitas das vezes ele tem a fórmula, né? Esse aqui não tem, mas a grande maioria deles possuem a fórmula, como que ele é calculado. Isso que é legal.
Tá? Isso que é legal. Então, ele acaba ajudando a gente a... Tudo isso que eu peguei está sem a fórmula, né? Lei de Murphy. Então, é muito legal isso, né? Então, Elines, vamos abrir para perguntas, comentários? Fala aí. Vamos lá, pessoal. Se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma contribuição a fazer, fiquem à vontade. Tem um pessoal aí... Espero ter atingido o nível do Daniel ontem, viu? Tem um pessoal entendido aí no assunto, alguns empresários um pouco... eu acho que indicadores são indispensáveis, né? Eu acho que, como o professor André colocou no início, realmente são norteadores, né? Que podem ajudar o empresário a traçar metas, né? Onde que eu estou, onde que eu posso chegar, onde eu preciso chegar. A gente percebe muitas vezes, assim, os números assustam, às vezes, né? Ter ciência dos números, às vezes, assusta o empresário, mas, pelo contrário, eles precisam ser nossos aliados, né? Precisam ser muito bem definidos, porque, na verdade, eles nos direcionam mesmo, que nem o professor colocou aí, um GPS. Elines, bem colocada essa sua fala. Eu já tive em empresas, e já aconteceu comigo também, quando você começa a ver teus números e eles não te agradam, essa é a palavra, né? Dá aquela coisa ruim, aquela sensação. O que você faz? Você para de fazer, né? E aí a gente precisa ter uma resiliência muito forte para não desistir e tomar as medidas necessárias para reverter aquele número. E eu já ouvi de empresário assim, ó, eu não quero ver fluxo de caixa, eu não quero ver meu DRE, os números estão horríveis. O cara foge quando o número está horrível. Mas isso não é bom, a gente tem que encarar, faz parte. Exato. Aqui no CIMI a gente trabalha nos projetos muito com indicadores, né? E realmente quando a gente faz a medição T0, T1, T2, né? E daí quando você chega no meio do projeto, você percebe que os resultados que eram propostos não estão sendo alcançados, é frustrante, mas ao mesmo tempo a gente consegue converter a rota, né? Mudar, exatamente, porque a gente sabe que, e às vezes até analisar isso que o professor colocou, mas o mercado interferiu aonde? Será que a gente consegue mudar? Então, esse indicador, olhar para outros fatores, né, dentro também da empresa, que precisam ser o apoio, não só o financeiro, mas quais outros departamentos podem contribuir, precisam ser acionados para que esses indicadores, para que esses números também sejam fortalecidos. Eu acho que ainda não é uma cultura, principalmente a gente percebe no calçado, a implantação, muitas vezes, né, de indicadores, mas eu acho que a explanação e a dica deve ficar... Deixa eu colocar mais uma coisinha, Eline, que assim, ó, às vezes tem empresas pequenas que elas acreditam que assim, ó, isso é coisa para empresa grande, que tem o cronoanalista, tem não sei o quê. Cara, esquece isso. Esquece isso, né? Faça o indicador dentro do conceito do indicador, mas dentro da sua condição de medir ele. Sim. Eu não tenho cronoanalista, mas eu posso, por exemplo, ficar plantado na produção meio período e entender quanto que eu consegui produzir daquele modelo, daquele produto, e eu ter ali um parâmetro. Eu não preciso ter o cara cronometrando processo por processo. Não preciso. Se a minha empresa não tem essa estrutura, eu não preciso. Mas eu tenho como tirar um indicador de eficiência. Sim. Então, eu não preciso ter grandes estruturas. Eu diria que quanto mais simples, mais objetivo é o teu direcionamento, entendeu? E quanto mais organizado, né? Quanto mais planejado, os incêndios podem ser apagados, às vezes, de uma forma mais rápida, né? E mais podem suave. ser, na verdade, às vezes, evitados até. Né? Então, o empresário de pequeno porte, ele tem toda a condição
E tudo isso, né, a gestão ajuda a planejar melhor e a executar melhor, tomar decisões mais rápidas, do que estar, muitas vezes, resolvendo os pepinos, os dia a dias aí, os incêndios, que muitas vezes toma um tempo danado do empresário que precisa estar mais focado na gestão, na decisão, na estratégia do seu negócio, né? Acho que é isso, pessoal. Uma coisa legal também, Lines, é assim, ó, o indicador, ele vai dando alguns parâmetros para a gente, né? E aí, o que acontece? Igual você falou, aqui no Simb, a gente tem, no meio do caminho, a gente vê alguma coisa. Se a gente não fizer nada no meio do caminho, a gente fica esperando um milagre, né? Eu já vi empresa, por exemplo, que ela tinha um ponto de equilíbrio de 4 milhões. Chegou dia 20, ela estava com um faturamento de 1,5. Qual é a chance dessa empresa bater o faturamento? Se ela não tiver o pedido colocado já certinho e tudo mais, é a espera de um milagre, né? Então, eu tenho que ter... uma vela agora, vamos rezar, porque... então, assim, eu tenho que ter alguma coisa que eu vou medindo durante o percurso, senão eu vou ficar à espera de um milagre. Deixa eu responder o Kim aqui. Fala, Kim, tudo bem, cara? Prazer em tê-lo aí. Site com modelos de dashboard gratuitos. Né? Existem, o Kim, existe gratuito, cara. Você vai ter alguma coisa muito superficial, você vai ter que acabar pegando entendeu? Mas você tem um pessoal do tudo para Excel, Excel com não sei o que lá, tem de Power BI também. Só que, assim, os gratuitos, eles não mergulham no teu indicador, né? Eles não mergulham no teu indicador. E você também fica amarrado à estrutura dele. E, às vezes, o teu relatório de sistema ou a fonte de informação que você tem não vem naquela base. Aí você vai gastar um tempo para tratar essa base de dados para alimentar lá. Né? Às vezes, é mais fácil o sistema gerencial que você usa te trazer alguma informação. E aí, ela já vai estar de dentro do teu sistema te alimentando. Tá? Mas eu vou olhar alguns sites aqui, alguns links, depois eu repasso para a Elines e a Elines distribui. Pode ser, Elines? Pode ser, combinado. Eu me comprometo aí até segunda-feira estar encaminhando para vocês. Legal. Obrigado, viu, André? Obrigado aí, um bom dia e é um prazer aí poder tá participando. E essa é uma dúvida até pelo que eu já tentei, né, desenvolver, criar através do Excel, mas é bem o que você falou, na hora que você vai interligar isso com a informação do seu sistema, né, que roda na empresa, ele não está interligado, ele não consegue, e acaba ficando bem difícil mesmo, teria que ter uma empresa especializada nesse dashboard, mas legal, tranquilo. É difícil. Ô Elines, posso colocar um canal aqui do YouTube para eles aí? Não? Claro. Tem uma pessoa, ela chama Karen Abestia. Procura essa pessoa no YouTube. Ela dá cursos, aulas de dashboards. E ela tem, só em Excel, ela tem vários modelos, né? Eu já fiz uma maratona dashboard com ela. Eu faço dashboards no Excel, faço dashboards no Power BI. Então, assim, essa Karen, ela tem uma forma bem didática de explicar. Procura ela no YouTube que você vai achar. Às vezes, o que você precisa, você consegue achar uma solução caseira aí e te auxiliar nos indicadores. Ok. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Tem os contatos aí também do professor André, ele está à disposição. Nós aqui pelo Simb também, caso surja alguma necessidade aí posterior, alguma troca de informação, estamos abertos. Se vocês tiverem algum outro assunto que gostaria de fazer uma manhã, um bate-papo, mande para a gente nos nossos canais aqui do Simb também, que a gente vai correr atrás, vai articular as parcerias e vamos trazer aí o conteúdo que vocês quiserem estar tratando e batendo um papo com nós.
tivemos aí 30 pessoas, né, no acesso, o que nos deixa muito feliz saber que já nesse momento essas 30 pessoas já não são mais as mesmas, né? Já tem algo a mais aí de conteúdo, algo a mais de informação, e isso é o que move aqui a nossa missão da Unisimb, a Universidade Corporativa do Simb. Nós agradecemos a participação de vocês. Professor André, muito obrigada. Foi excelente a palestra. Assim, para mim, sentar, ouvir, é o momento que eu consigo, né? Também estar aqui ouvindo um pouco e aprendendo os desafios aí das nossas empresas para nós, e para nós também como profissional no dia a dia. É quando a gente consegue articular esses momentos com as empresas e a gente aproveita. Usufrui disso também para aprender um pouquinho mais. Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo de coração. Eu que agradeço, Eline, mais uma vez, a confiança de vocês, do Simb. Me colocar à disposição, igual você falou, se precisar de algum tema, alguma coisa, algum workshop, alguma visita em loco, alguma coisa que for necessário, estou aí à disposição. Quero desejar a todos um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus, se cuidem e contem comigo, e um sucesso a todos vocês. Obrigada, muito obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês, viu? Uma ótima sexta-feira. Bom dia.